Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o noticiário político está complicado, né, por causa especialmente da divulgação das gravações dos vídeos dos depoimentos de Cid, né, que trabalhava próximo ao ex-presidente Bolsonaro e que pretenderam. Eu estou tomando cuidado porque tem gente que acha que ele mentiu, tem gente que acha que os fatos não estão comprovados, então eu estou indo devagar. Mas, são, como eu vinha dizendo, são os vídeos dos depoimentos dele que vinham sendo mantidos em sigilo pelo relator da matéria, que é o Dr. Xandão. Realmente, as conclusões ficam por conta das pessoas. Eu vou ler aqui o Globo. O Globo está, assim, calcando ferro no Bolsonaro. Eu quero lembrar que o Bolsonaro ameaçou a sobrevivência do Globo, disse que não ia renovar a licença da Rede Globo, enfim, tinha um contencioso lá. Aí, olha aqui, três posições do Cid, né, em vídeo depoimentos de Cid detalham trama golpista. Quer dizer, é trama golpista mesmo por Globo. Claro que os bolsonaristas negam, alguns avançam dizendo que houve preparativos, mas não se consumou o golpe, por isso não é crime. Tem toda uma gama de ataques e defesas. Deixa eu ver o Globo. O STF tornou públicos os vídeos dos depoimentos da delação do tenente-coronel Mauro Cid, em que ele relata fatos da articulação após as eleições de 2022, como a reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro teria apresentado a minuta golpista aos chefes das Forças Armadas. Isso ele disse mesmo, isso ele disse. Agora, aí tem gente que aparece, não tem prova. Sei que é um papel com firma reconhecida, carimbo, sei. Num dos depoimentos, o ministro Alexandre de Moraes adverte Cid de que, como relator, ele tinha obrigação de dizer, como delator, ele tinha obrigação de dizer a verdade sob pena de ter o acordo rompido. Aí o Bolsonaro, em função disso, diz o Globo, responde assim: estou tranquilo, ninguém tem o couro mais grosso que eu, afirma Bolsonaro. Não sei. E aqui a Folha coloca uma coisa na primeira página, que eu vou repetir, não é uma coisa agradável, mas o ex-presidente da República disse, está na primeira página da Folha, eu não sei por que você não pode saber. É uma afirmação dele: caguei para a prisão, afirma Bolsonaro, após denúncia sobre trama golpista. Ele vai vendo, ele não conhecia também as gravações, supostamente não conhecia. O advogado, você vê que a Folha deu mal, a Folha deu essa história aqui embaixo, essa história da divulgação das gravações dos interrogatórios, os depoimentos dele. O advogado diz que vai pedir a anulação dessas Cid chora, desmaia em oitiva no STF e muda a versão sob pressões de Moraes. A militar foi preso em março de 2024 por dizer em gravação que era pressionado pela PF.
Aí o advogado de Bolsonaro diz que pedirá anulação de delação de Mauro Cid. Celso Vilardi criticou em entrevista o andamento do processo e o depoimento de ex-ajudante de ordens de Moraes. Aí ele fala assim, quer ver? Cadê os juristas, cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa? Perguntou. Está vendo? Ele condena a delação. Ele criticou, é o advogado, o andamento do caso em entrevista à Globo News e o fato de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ter ouvido o Cid. Para Vilardi, um novo depoimento devia ser tomado pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal. Ele diz que, aparentemente, ele está contestando uma coisa da legislação. Eu não tenho capacidade de fazer essa análise jurídica da questão. Moraes liberou nesta quinta-feira os vídeos, aí o texto de Cid mudou sua versão em pontos capitais e, ao final, viu a sua delação mantida e o pedido de prisão retirado. Após a divulgação do vídeo, bolsonaristas falaram em coação e tortura contra Cid. Na hora que o Xandão chega lá e diz, olha, a Xandão lhe chamavam né, deram um apelido para usar o nome dele, que aparece nas gravações, na censura telefônica, a professora. Né, eu acho que o Xandão não gostou. Vilardi disse que a defesa tentará mostrar a não participação de Bolsonaro no plano de golpe e ver inconsistências na denúncia da PGR. Você vê que o advogado admite a gravidade dos fatos, mas diz que o Bolsonaro não participou. Vilardi disse ainda que vai pedir julgamento no plenário do STF e criticou eventual análise na primeira turma, como tem sido aventado. Nesta quinta-feira, Moraes negou o pedido para ampliar o prazo de defesa para analisar a denúncia de 15 para 83 dias. Os defensores queriam o mesmo tempo que a acusação teve com o documento. Você vê que tem muita coisa aí com dúvidas, etc., está mais no campo jurídico. No campo, digamos, ético, moral, do relato que o público entende e como são os fatos, tirante a questão jurídica, né, que às vezes não combina com a vida real, eu acho que o Bolsonaro perdeu. Com essa divulgação, o Bolsonaro perdeu. E foi, na minha opinião, exatamente o porquê o ministro Alexandre resolveu divulgar esses vídeos. Se você olhar bem, existe um movimento, um sentimento em determinadas áreas do andar de cima da sociedade brasileira, não toda a sociedade brasileira, de punir, de prender o ex-presidente Bolsonaro. Tem também uma visão que está analisada detalhadamente na Folha, de que houve o relatório deu mais contraste às coisas que poderiam ser contra Bolsonaro do que a favor. Enfim, está aí um quadro para você definir, mas se você quer saber a minha opinião, é a opinião que os fatos configuram que fica difícil você dizer, que não houve tentativa de golpe.
É muito difícil. Mauro Cid não ia conseguir inventar aquela história toda que ele relata. E tem muita conexão, não? Tem muita prova. Ele fala de uma reunião, a reunião existiu, tem telefonemas gravados, menções, enfim, a tentativa de golpe existia. Aí fica essa dúvida se o Bolsonaro participou ou não, mas o Cid diz que ele revisou, né, que ele revisou a minuta do golpe e tudo isso. Aí dizem os bolsonaristas, ele foi obrigado a dizer isso, e se ele disse isso também não tem prova. Não é fácil, é complexo, é uma história complexa. Está aqui a Veja, como está nas bancas agora, olha aí, futuro em cheque. Cheque com X de xadrez, né? Está aqui, ó. Cara do Bolsonaro, rosto do Bolsonaro, desculpa. Não entendi, não dá para mostrar. Por quê? Não dá para mostrar aqui. Mas essa é a primeira página da Veja. Estamos com problemas? Nesse site não conseguimos mostrar. Coisas da tecnologia. Estamos chegando a outro planeta e não conseguimos mostrar isso. Denúncia coloca futuro de Bolsonaro em xeque e impõe desafios ao STF e à direita. Caso da tentativa de golpe pode encerrar a carreira do ex-presidente e até levá-lo à prisão. Enquanto o Supremo se prepara para julgamento histórico, forças políticas se dividem entre a defesa dele e a busca de uma nova liderança. Tá aí. Quem é essa nova liderança? Pode ser a mulher dele, pode ser algum outro líder, mas quem está se colocando, defendendo o Bolsonaro, se colocando ao lado do Bolsonaro é o Tarcísio, governador de São Paulo. Tem outros candidatos à direita, mas o Tarcísio tem uma proximidade maior, enfim, está sustentando as versões do Bolsonaro, enfim, aí tem outras coisas. Covid-19, 5 anos depois. Isso é a Veja que está nas bancas. Os legados positivos e as lições ainda ignoradas. E olha, aqui tem uma outra coisa que é uma história que está aqui na primeira página da Folha. Dá uma espiada nessa foto. É o seguinte, você deve saber, o Hamas, para devolver os corpos já, devolveu gente morta, fez um desfile dos corpos, está aqui, eu vou ler a legenda da Folha. Hamas faz desfile e entrega corpos de bebê e criança da família Bibas sequestrados em 7/10. Terroristas exibem caixão de kfir de 8 meses antes de entregá-lo à Cruz Vermelha em ato que gerou indignação em Israel. Cadáver atribuído à mãe não é dela, diz a defesa de Israel, diz o exército de Israel. O corpo que o Hamas devolveu como se fosse da mãe dessa família não é dela, segundo as forças de defesa de Israel. E aí tem aqui uma reação do Netanyahu. Netanyahu diz que Hamas pagará por não devolver o corpo de refém. Premier declarou que o grupo extremista cometeu violação cruel do acordo de trégua após especialistas indicarem que restos mortais enviados não são de Shiri Bibas. Israel afirma que corpo entregue pelo Hamas não é o de mãe sequestrada. Em um artigo da Vilma Grzinski, que é o seguinte: Zelensky, o homem mais pressionado do mundo, resistirá? É a pergunta feita pela Vilma, que
que é comentarista da Veja. O Estadão também colocou em destaque a questão dos corpos, né? Uma fotografia parecida. Tá aqui, ó, dá uma espiada. Israel recebe corpos de crianças sequestradas. DNA da mãe dá negativo. Olha, realmente esse desfile do corpo, dos corpos das vítimas, é uma coisa, um assinte, né? Uma coisa... E aí, eu não sei, esse ódio está muito disseminado, viu? Né? Essa coisa... Isso foi tido em Israel como uma ofensa gravíssima, né? Se lá com o corpo do neném mostrando o caixão, sob os aplausos, sob as manifestações daqueles terroristas, é uma coisa inimaginável, né? De maldade, de crueldade, de desejo de espezinhar, quase uma violação de cadáver. Outra coisa aqui, na área da política, o Lula está cedendo, viu? Quer ver? Lula deve tirar Nízia da saúde. Alas do PT disputam o cargo. Alexandre Padilha e Arthur Quioro são cotados. Aí o Alexandre Padilha sai, né, da coordenação política, entra outra pessoa, e pode ser o Alexandre Quioro, enfim, o Lula está escolhendo e a pressão é muito grande. E agora começaram a aparecer notícias de falhas na gestão dela, vacinas atrasadas, programas que já deviam estar aí na rua não estão, falta de vacinas, tem problemas administrativos que realmente existem, estão sendo usados para derrubar a doutora Anísia, né? Mas isso, parece coincidência, vem a calhar com a tentativa de reforma da pasta do ministério do presidente Lula. Ele está tentando mudar, não consegue achar o caminho, acerta aqui, quebra ali, enfim, a gente não sabe exatamente o que ele quer, eu acho que nem ele sabe exatamente. Ele tem minoria, precisa acertar uma composição que lhe dê apoio e lhe traga mais apoio, mas cada mexida que lhe dá, ele descontenta outra área. É uma coisa, né, um governo confuso e realmente essa composição ministerial tem uma confusão partidária, ideológica, que confunde e dificulta uma visão unificada política do governo. O governo vira um carnaval. Olha, tem uma manchete do Globo aqui, dá uma espiada, ó. Empresas brasileiras mais que dobram captação de dólares no exterior em um ano. Uma notícia boa. Juro menor nos Estados Unidos e taxas de retorno melhores atraem investidores para títulos privados do país. Então, essa história de que estão indo embora, estão fugindo, estão abandonando, não é bem assim. Não é bem assim, segundo o Globo. Emissão de dívidas. A captação de dólares no exterior por grandes empresas brasileiras deu um salto neste começo do ano, chegando a 6,7 bilhões até ontem, 151% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os juros sobem, esse investimento fica mais atraente, deixa eu ver. A lista é encabeçada por gigantes privadas brasileiras como JBS, Raízen, do setor de combustíveis, Itaú, Bradesco, Santander e Usiminas. Entre os principais fatores para este salto, analistas citam solidez das empresas e juro menor nos Estados Unidos,
o que barateia a tomada de empréstimo lá fora e a maior disposição de investidores estrangeiros de tomar risco em países emergentes, de olho em taxas de retorno melhores. Está aí para você esclarecer. O Globo também deu uma fotografia, olha, dá uma espiada, ó, que horror, filme de terror, é o Caixão da Criança, dá uma espiada, essa monstruosidade, e todo mundo covardemente de rosto tapado, né? Covardemente, não querem aparecer. Tem uma entrevista de Paulo Moll, que é CEO do grupo Redditor, dizendo o seguinte, só para registrar, inteligência artificial humaniza a relação entre médico e paciente. CEO do grupo Redditor avalia o impacto da nova tecnologia na área e diz que o setor hospitalar tem muito a crescer no país. Somos líderes em robótica do Brasil. Só que não é para todo mundo. Saúde é uma equação, por enquanto, sem uma solução digna. Deixa eu ver o que tem. Denúncia impacta as chances de projeto por anistia no Congresso. É a denúncia contra Bolsonaro e mais 33 pessoas, generais, etc. A denúncia da PGR. Cúpula da Câmara e Senado, líderes do Centrão e até aliados de Bolsonaro avaliam não haver clima, ao menos por enquanto, para avanço da proposta. Tem uma coisa que você deve ter visto, que aconteceu, olha aqui, ó, um avião teve que voltar, avião da Latam teve que retornar ao Galeão com um bico danificado, após colidir com uma ave, pouco depois de decolar. Ninguém se feriu. Está aqui. Ainda bem, né? Tem uma temporada aí de queda de aviões, você acha que tem que salgar, jogar sal grosso, não sei se no combustível ou no próprio avião. Tem gente que acha isso. Aí Lula deve tirar Nízia da saúde, alas do PT disputam o cargo. A saúde, gente, tem uma grana que não acaba mais. Muita concorrência, muita compra. Então, isso permite que essas pessoas exerçam o seu patriotismo de trazer remédios para a população, de chefiar campanhas. É muito dinheiro na mão de pouca gente. Enfim, já vimos coisas acontecendo no Ministério da Saúde, acontecem há muito tempo. Falando na saúde, São Paulo decretou, né, tem dados aí de saúde graves, tome vacina contra a febre amarela. São Paulo decretou guerra contra a dengue, tem vacina, às vezes atrasa, tome cuidado, essas coisas matam. O Estadão faz uma reflexão aqui no editorial: Estados Unidos contra o mundo livre. Trump força capitulação da Ucrânia, presenteia Putin e sacrifica aliança com os europeus, deixando claro que não se pode mais contar com os Estados Unidos para defender os valores ocidentais. É estranho mesmo, são valores que começam com a democracia. Quer dizer, e aí o presidente americano, que está completando 30 dias de administração, está botando o mundo de cabeça para baixo, cobrou da Ucrânia que ela começou a guerra. Eu não sei se é a ignorância dele ou é de propósito, mas espera aí, o presidente dos Estados Unidos dizer uma loucura. Não, o Zelensky até respondeu, mas é de uma ignorância a toda prova, né? O cara dizer,
né? Foi invadido, né? Aí está aqui, eu estou pegando aqui últimas notícias aqui no celular. Você vê que agora jornalistas, repórteres perderam a vergonha e trabalham com o celular na mão. Kiev, as negociações continuam com os Estados Unidos sobre minerais estratégicos. Estados Unidos querem a paz, mas também querem minerais estratégicos para a Ucrânia pagar as armas que recebeu. Aí o Globo tem um editorial, eu só vou dar o título, que é assim: Toffoli persiste em desmonte metódico da Lava Jato. Ele livrou a cara do Palocci ontem. Livrou a cara do Palocci. Anteontem, né? Ontem foi publicado. Livrou a cara do Palocci. Né? Palocci confessou. Tudo contra ele foi comprovado. Quer dizer, como é que o cidadão comum olha e fala, nossa, que história é essa? Né? E eu disse uma coisa que eu repito. Depois dessas coisas que você ouve, o pessoal da Odebrecht perdoado, Palocci perdoado, ainda querem receber o dinheiro que pagaram de multa, indenização, etc., de volta. E vão acabar recebendo. Aí você prende um batedor de carteira, prende um assaltante de telefone. Como é que você vai olhar para a cara desse assaltante se os grandes assaltantes brasileiros estão sendo soltos monocraticamente por um ministro do STF, no caso, o doutor Toffoli? Não dá, né, gente? Não dá, é muita coisa para um pobre coração. Não é só meu, não, coração das pessoas, né? Deixa eu ver uma coisa. Sobre ignorância. Estado projeta 100 escolas cívico-militares ativas a partir de julho. O governo de São Paulo divulgou cronograma de consultas públicas para modelo voluntário que prevê PMs na reserva como monitores. Eu não gosto muito, mas está funcionando. Está funcionando. Teve um acidente com estudantes de São Joaquim da Barra, que numa estrada perto de Ribeirão Preto, houve uma trombada com um caminhão com 12 mortos e muitos feridos. Isso está sendo noticiado agora. Me parece que os jornais não trazem. Olha aí, o Globo. Condenação na trama golpista pode impedir Bolsonaro de se candidatar por mais de 50 anos. Quando Bolsonaro será julgado? Vídeo explica passo a passo, é vídeo do Globo. Olha, tá aqui, ó. Já está aqui no site de O Globo. O acidente entre caminhão e ônibus deixa ao menos 12 mortos no interior de São Paulo. Foi em Nuporanga, batida entre caminhões e ônibus. Polícia Militar do Estado diz que coletivo levava universitários e colidiu contra veículo pesado no começo da madrugada na rodovia Valdir Canevari, BR 355/330. Olha aí, Deus do céu, olha aí. Colisão entre caminhão e ônibus deixou pelo menos 12 mortos. Aí tem toda a reportagem. O condutor do veículo de carga foi preso por omissão de socorro. Segundo a rádio CBN, ele teria fugido do local do acidente e se escondido em um canavial. Posteriormente, ele foi levado à Santa Casa de Franca, onde acabou detido. Meu Deus, meu Deus. As vítimas não tiveram identidade divulgada até a última atualização da reportagem. Os estudantes da Universidade de Franca deixaram a cidade rumo a São Joaquim da Barra, também em São Paulo.
Aí você tem uma noção de quem são esses estudantes. Pelas redes sociais, o Corpo de Bombeiros confirmou ter deslocado 3 viaturas e ambulâncias de apoio para um chamado sobre o acidente por volta das 22h55 e encontrado 20 últimas vítimas, 10 delas já declaradas mortas. Um espetáculo dantesco, espetáculo dantesco. Bom, tem as negociações, tem, né, imagine a Arábia Saudita, do que tinha mandado matar o Khashoggi, agora o príncipe herdeiro lá está, né, pousando de conciliador entre Rússia e tal. A Rússia bombardeou a Ucrânia esta noite violentamente. Estão tentando, de todas as maneiras, fazer com que Zelensky, se ele diz que a Ucrânia não está à venda, etc, etc. Muito chato tudo isso, gente. Vamos para o nosso cafezinho. A Mara Rúbia, a Mauri Ramos, Silvana Rocha, Mauro Borba, Edna Red, Ariede, Márcio Duailib, Gabriela Célia, Abinaldo Ferreira, Rita Viana, Deir Sampaio, Zezé Araújo, Elemita Kaminski, Gardel Moraes, Rogério Camarão, Rubens Carlos, Pedro Paulo de Terras de Areia, Rio Grande do Sul, eu não conheço, Liliana Vale de Belo Horizonte, Dário Sebastião de João Pessoa e Bete Prado de Ribeirão Preto. Pessoal, as notícias, especialmente essa desse acidente, mexem com a gente, mexem com você também. E a gente acabou dando um encerramento do jornal. A tese jornalista é que o encerramento tem que ser sempre alegre para deixar as pessoas bem, mas em determinados casos a verdade grita mais alto. Bom fim de semana, até segunda, e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.